Nós vamos estar louvando o Senhor com um cântico que fala sobre o céu e também fala do pecado. Coisas que é difícil hoje a gente acreditar hoje. As pessoas não estão acreditando mais no céu e nem pensam mais em pecado. E é sobre isso que a gente queria meditar nessa noite, com esse louvor que nós vamos cantar agora, e depois vamos meditar na palavra. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar, no reino do gozo celeste que Deus foi pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Jesus, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais verei em pobreza aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Jesus, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Jesus, rodeado de grande esplendor. Realmente, falar do céu é coisa maravilhosa, né? Mas eu queria ler um texto da Palavra de Deus e a gente queria comentar nessa noite, que fala sobre o céu e também fala sobre pecado, né? O texto que está registrado em Gênesis, no capítulo 4, do versículo 1 ao 7, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou.
Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Nós vemos nesse texto que nós lemos alguns pontos interessantes. Primeiro é que Eva está agradecendo a Deus por estar tendo filhos. Nasceu Caim e depois nasceu Abel. Adão e Eva estavam cumprindo uma ordenança que Deus tinha dado a eles, né? Depois que eles foram criados, que era para frutificar, multiplicar, encher a terra. Veja em Gênesis 1, capítulo 27 e 28, Deus diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e dominai sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus criou o homem e a mulher para ter filhos, porém o pecado tem levado a criação de Deus a se rebelar contra o Criador, impedindo a procriação com relacionamentos sexuais fora dos padrões da criação. E segundo ponto que a gente queria analisar é que Deus ordenou que os homens dominassem todos os animais da terra. E não deu ordem que o homem dominasse o outro homem. Interessante que o homem foi criado para dominar os animais, não era para dominar o outro homem. E nós vemos no texto de Gênesis 4, de 1 a 7, o texto que nós lemos, que diz que os filhos de Adão e Eva ofereceram sacrifício de louvor a Deus. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. E Isaías capítulo 43, versículo 7, diz que a todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória e os formei. Sim, eu os fiz. O Salmo 150 convida toda a criação a louvar ao Senhor. Nós vemos aqui que Abel e Caim estavam oferecendo sacrifícios de louvor a Deus, mas para a oferta de Caim não se agradou ao Senhor. Caim, em vez de procurar saber o que estava acontecendo, que Deus não estava agradecendo, não estava aguardando a sua oferta, aceitando a sua oferta, ficou irado e caiu o seu semblante. Caim, em vez de procurar saber por que Deus não aceitou a sua oferta, ele ficou irado. E Deus, observando a atitude de Caim, lhe perguntou: por que você ficou irado e fechou a sua cara? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O pecado, você que me ouve, sempre está diante de nós. Cabe a nós rejeitá-lo ou não. Porém, Romanos 5,18, Paulo escrevendo aos Romanos, diz que pelo pecado de Adão veio o juízo sobre todos os homens. A natureza adâmica está dentro de nós, está dentro da criação de Deus. Ele peca se ele quiser. Abel preferiu servir e adorar ao Senhor. Caim preferiu dar lugar ao pecado. O louvor que nós cantamos diz que no céu não vai entrar pecado. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também Romanos 5,18 diz que, por intermédio do ato de justiça de um só homem, Jesus, a graça veio sobre todos os homens para a justificação e o perdão dos pecados. Nós vemos que, através de Jesus Cristo, veio o perdão dos pecados, a graça chegou até a vida do pecador. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1 ao 6, ele diz: filhinhos meus,
essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Realmente, em 1 João 3,6, diz que todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu e nem o conheceu. Jesus disse para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. O novo nascimento é começar a ter uma vida nova com Cristo. Aquele que nasce de novo começa uma vida nova. Jesus disse para a mulher adúltera, vai e não peques mais. Zaqueu prometeu sair da vida de corrupção e até devolver o fruto do seu roubo. Jesus perdoou Pedro depois de traí-lo no momento que mais precisava de um amigo por perto. Todos haviam fugido. Na cruz, Jesus ainda teve misericórdia e compaixão do ladrão que reconheceu que era um miserável pecador e pediu para que Jesus se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. Sim, o ladrão foi salvo, livre do seu pecado e entrou no céu, porque confessou a Jesus como seu Salvador nos momentos finais de sua vida. Sim, no céu não entra pecado, mas vai entrar todos os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, 11, Paulo alerta aos pecadores, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Sim, no céu não entra pecado, mas vai entrar todos os pecadores que aqui fizeram um compromisso e entregar suas vidas a Jesus e aceitar o sacrifício da cruz, como fez o ladrão na cruz. Aproveite, não deixe para depois. Amanhã pode ser muito tarde para você fazer um pacto com Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, Paulo diz, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Receba Jesus como seu Salvador. Ele vai tirar o fardo do pecado da sua vida e você poderá entrar no céu, tomar posse do lugar que Ele foi preparar para você. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se você que está nos ouvindo nessa noite, receba essa palavra. O céu não entra pecado, mas no céu vai entrar todos aqueles que foram libertos dos seus pecados e que creram em Jesus como Salvador. Se você está enfermo, que Jesus também pode curar você nessa noite. Se você está passando por um problema ou dificuldade, Jesus pode entrar com providência aí no seu lar e te dar vitória. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, para que outras pessoas possam também receber a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Amém.